Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos falar agora pelas principais terminologias da rede wireless e algumas tecnologias envolvidas na construção de soluções wireless. Bem, nós já vimos que podemos fazer redes ad hoc usando dispositivos wireless comunicando entre si. E para isso ele vai gerar um identificador único chamado Independent Basic Service Set, tá? Que é justamente um nome que vai estar associado a essa rede, onde esses dispositivos vão estar comunicando numa visão par a par, ou peer-to-peer. Quando a gente entra numa visão de Access Point, nós temos um ambiente centralizado, que é o Access Point, e existe um identificador de configuração único, que é o nome da rede, que nós chamamos de SSID. Normalmente você tem um SSID, você tem um canal na qual eles vão estar associados ao IP, e qual é o padrão, o protocolo na qual eles vão se autenticar e vão criptografar os seus dados. No caso aqui, estamos usando o WPA personal. Tá? Então, só para identificar, o SSID é o nome da rede, onde vai estar associado a um Access Point, tá? Que nós vamos chamar de BSA, que é onde ele vai controlar o raio de ação da sua rede sem fio, que é basicamente isso daqui. Né? Você tem um Basic Service Area, ou seja, área básica de serviço, onde você tem a área de cobertura e os clientes wireless vão se associar, na verdade eles vão se autenticar, depois se associar àquela rede sem fio, normalmente em cima de um Access Point. Ok, então dentro de uma área de cobertura, de um único AP, cada AP tem o seu respectivo SSID. Então nós temos aqui dois BSAs independentes, duas casas, onde cada casa tem o seu próprio nome de rede sem fio. Quando a gente cai num ambiente de uma única empresa, onde você tem vários access points, então nós chamamos de Serviço de Identificação Estendida, ou ESSID, que é o nome da rede global, onde eu tenho aqui dois access points, nós temos duas áreas de cobertura. Como já vimos, tem que estar em canais diferentes, um tem que ter canal 1, o outro 6 e o outro 11. Tá? Eles vão estar configurados no modo bridge, para que eu saia de uma célula e vá para outra. Aí nós temos um nominho que chama-se roaming, que é o sair de uma célula, de um BSA, e ir para outro BSA, que é justamente esse conceito aqui. O processo, onde você sai de uma célula para outra, se dá por diversas coisas. Primeiro, força do sinal. Depois, relação sinal-ruído, quer dizer, quanto mais baixo vai ficando o sinal ruído, você tende a deslocar para uma outra célula que tenha um número menor de ruído. Taxa de erro e o número de usuários conectados ao AP. Tá? Como você não consegue se associar àquele AP, automaticamente você vai tentar se associar a uma outra célula. Aí nós vamos fazer nossa primeira praticazinha aqui, e nós vamos colocar nossa interface para escutar os canais e identificar algumas redes sem fio. No nosso caso aqui eu abri uma conexão direta. Então vamos lá. LS USB, para mostrar as nossas plaquinhas de rede. Minha plaquinha de rede está aqui, a Atheros. Airmon NG, ele vai listar, dizendo a minha placa Atheros está na WLAN 1. Então, Airmon Start WLAN 1. Coloquei ela no modo promíscuo, tá? If config. Vocês vão ver lá que ela colocou a interface pulou para o WLAN 1, ou seja, a placa entrou no modo monitor. E agora vamos escutar os IO, dump, WLAN 1, mon. E eu começo a escutar todos os canais aí. Aonde o BSSID é o AP, o Station ou STA é a minha estação, quer dizer que eu estou vendo um AP aqui, no caso aqui, o Multipinguim, eu vou abrir um pouquinho mais aqui para facilitar a visualização de vocês. Então eu tenho aqui o Multipinguim 3, que é o meu SSID, o meu nome.
eu estou usando a autenticação por chave compartilhada, PSK. O encoder, eu estou usando WPA2 com cifra CCMP, que nós vamos estudar lá na frente, que ele usa o Advanced Encryption Standard como padrão de criptografia, usa MIC para fazer a assinatura digital do pacote. O meu access point é o 08. Então aqui eu tenho 08, eu tenho uma estação que está associada a ele. Aqui eu tenho a força do meu sinal, Multipinguim 3, 49. Tá? Quanto mais tendendo a 0, melhor a qualidade do sinal. Tá? A taxa de transferência, quantidade de pacotes perdidos, frames transmitidos e a probe, que nós vamos ver lá na frente, que é alguma estação de trabalho tentando se associar a algum access point existente. Perfeito? Então aqui a gente consegue ter uma leitura, observe que está modificando os canais, está varrendo todos os canais, e eu vou escolher um canal aqui específico. Eu vou escolher o canal 11. Aí o que eu faço aqui? Chego lá no final, coloco "-C", que significa Channel 11, e ele só vai escutar o canal 11. Tá? Então aqui nós colocamos a nossa placa no modo promíscuo, escutando uma rede, a gente consegue identificar tudo aquilo que está acontecendo por perto dentro do nosso ambiente. Seria como se fosse um Nmap, um Network Mapper da vida, onde eu vou estar observando o que está acontecendo na minha rede. E aqui justamente eu fiz um corte e cola para justamente mostrar essas informações que foram capturadas. Obviamente existem frames, vou explicar algum desses frames. O primeiro frame é o beacon. O que é o beacon? O beacon é o frame de gerência, de balizamento, onde o AP fica divulgando em broadcast quais as redes da qual ele está gerenciando. Tá? Então quem gera o beacon é o AP. O probe request, quem cria esse quadro aí é a estação cliente. A probe significa o seguinte: todas aquelas redes que você se cadastrou, que você se logou, o cliente armazena aquela informação. De tal forma que se ele estiver perto daquela rede, ele envia uma probe request procurando aquele access point, e se ele responder com probe response, eu tento me autenticar e me associar, que é justamente o que ocorre agora. Depois dele responder uma probe, eu vou fazer a minha autenticação. Me autentiquei, verifiquei minhas credenciais, eu sou eu, beleza. Depois desse processo, eu peço para me associar àquele access point. Se ele permitir me associar, eu entrego um association response, o AP manda o association response, diz o seguinte: olha, meu filho, pode se associar a mim, ou olha, você não pode, tenta se associar a esse outro AP aqui que está do lado, porque ele está com menos dispositivos. Então, a associação sempre vem depois da autenticação. Outros frames de controle: o request to send, que é requisição para transmitir. O clear to send significa assim: limpa tudo que eu vou transmitir. Limpa o meio aí que eu vou mandar. Tá? Aí tem algumas variações do CTS, que varia de acordo com a tecnologia de access point que você está utilizando. E o acknowledgement, o ACK, que é o reconhecimento desses pacotes. E os quadros de dados, você tem o de dados, qualidade de dados, ou não estou transmitindo nenhum dado, que nós chamamos de dado nulo. Então, esses são os principais tipos de quadro que nós temos no padrão 802.11. E os tipos de descoberta: o primeiro que é o passivo, que é justamente o access point lança o beacon, dizendo: olha, meu SSID é tanto, eu estou no canal 6, e eu estou com essas regiões aqui disponíveis para você se associar. Tá? E o ActiveScan, quem faz isso é o cliente. Quer dizer, o cliente faz uma probe request: olha, eu tenho um SSID tal, posso me associar a você? Posso me conectar? Aí ele vai responder sim ou não e me associa àquele dispositivo. Tipo de autenticação: basicamente eu tenho dois tipos de autenticação. Autenticação aberta significa o seguinte: posso ser parte da sua rede? É o access point. Claro, pode entrar.
Não existe nenhuma verificação. Simplesmente é uma rede que está aberta e você vai lá e acessa. Tá? E tem baseado em autenticação por chave compartilhada. Eu cadastro uma chave, você tem que cadastrar na sua máquina. Posso me juntar? Posso, mas eu estou usando o app, tá? Ok, aqui está minha credencial. Oh, beleza, combinou a minha credencial com a sua, pode se associar. O problema é que o SQA, ou Shared Key Authentication, é um ambiente extremamente frágil, fraco, usa um protocolo que não é mais utilizado, tá? Ele foi substituído, porque é muito fácil você quebrar o código app. E a associação, depois de você ter passado corretamente o processo de autenticação, aí você se associa àquele BSA, aquela área de cobertura associada àquele Access Point. Um ambiente onde eu tenho vários Access Points trabalhando em conjunto, nós chamamos de sistema distribuído. E se for dentro de uma rede sem fio, nós chamamos de WDS, Wireless Distributed System. Novamente, repetição para vocês, que eu vou bater isso na tecla, porque isso é importante que caia em qualquer prova de concurso, qualquer prova de certificação. Dado padrão, tá? Vocês do o B, o A, G e o N, quais são as taxas de dados que cada um consegue entregar para você e as respectivas frequências. Novamente, quanto mais perto eu fico do AP, melhor a transmissão, melhor qualidade do sinal. Quanto mais longe eu fico, menor o meu throughput e, obviamente, mais lento e pior performance fica. Agora vamos falar um pouquinho dos Access Points. Bem, o próximo tema que nós vamos falar é sobre o Autonomous Access Point, ou famoso Access Point gordo, FAT-AP. Ele é uma versão onde todas as funcionalidades ficam incorporadas dentro de um único device, dentro de um único equipamento. Normalmente você configura um por um, tá? E ele gerencia o próprio Access Point. Todas as configurações de segurança ficam armazenadas dentro dele, você não consegue separar, tá? E, obviamente, para você trabalhar com ele, você precisa fazer um site survey manual, ou seja, você tem que chegar na localidade, identificar quais são os pontos que você vai colocar o seu Access Point, e você vai ter que configurar um por um. Aí entra um outro conceito, que é o Wireless Controller, ou ThinAP. Na verdade, a única coisa que você tem nele é a antena e o processo de boot dentro do próprio equipamento. Tá? O restante fica tudo centralizado num cara chamado controlador. E normalmente ele é um switch com inteligência, onde as portas se conectam em cada Access Point. Por isso que o Access Point é chamado de Thin Access Point, porque ele é um Access Point magro, porque todas as principais funções ficam no box, na caixa, no equipamento controlador. Na controladora você gerencia e configura tudo, todos os APs, todos os SSIDs, tudo seu ambiente você configura no switch controlador. Tá? Esse cara possui gerenciamento de radiofrequência dinâmica, ou seja, ele detecta os canais e se autoconfigura. Você tem um software que te ajuda no processo de descoberta das maiores localidades que você pode posicionar o AP. Basta que você carregue o mapa do seu empreendimento, a planta do seu empreendimento, você carrega a planta dentro do equipamento e ele sabe exatamente aonde tem que posicionar cada um para atender o seu ambiente. O padrão, normalmente esse tipo de equipamento vem com o PoE, que é o Power over Ethernet, que é você pagar para entregar eletricidade diretamente para os equipamentos, sem você precisar de uma tomada para se ligar à fonte de energia. Você também tem um portal de autenticação. Imagina que você quer criar uma rede isolada para os usuários visitantes. Então, você pode criar muito bem um SSID visitante e vai ser autenticado por aquele portal. Também funciona como uma VPN, você acessa ele de forma remota e também implementa mecanismos de segurança, como Firewall, sistema de detecção de invasão em wireless e o WIPS. Tem o WITS, que é o Wireless Intrusion Detect System. Tem o WIPS, que é Wireless Intrusion Prevent System, tá? Que é o sistema de detecção de invasão reativo. O de detecção ele é passivo, ele só vai escutar e vai gerar alerta.
o outro não, ele pode criar mecanismos de proteção na tua rede em tempo real. Novamente, os padrões, o padrão que tange o PoE, que é basicamente é o 802.3 AF. Por que eu estou colocando isso aqui, gente? Porque qualquer prova, eles perguntam essas siglazinhas todas aí, tá? Então, um pode chegar a 15.4 watts e o outro mais 10 watts em cima, né? 25.5. A Cisco tem alguns sistemas proprietários de PoE, mas o padrão é esse, tá? E as empresas que seguem o padrão significa que você pode conectar a qualquer um. Aqui é um exemplo de conectividade, eu posso ligar o AP diretamente na porta do switch. Esse switch aqui é o switch da Aruba, que eu já trabalhei bastante tempo atrás. São switches maravilhosos. Na época eram melhores que Cisco, não sei hoje, tá? Porque eu estou um pouco afastado desse tipo de tecnologia, no que tange essas novidades do padrão 802.11ac e o N, mas na época até o G, eu peguei um pouquinho do N no mercado, era só espetar diretamente o switch, o AP diretamente na porta do switch, e eu recebia a energia sem precisar colocar nada. Agora, se eu não tenho, meu switch não permite utilizar PoE, eu tenho que colocar um injetor de PoE no meio para que ele entregue a energia diretamente para o Access Point. Então, só recapitulando, um Access Point gordo, ele incorpora tudo aquilo ali dentro da única caixa: gerenciamento, política, mobilidade, encaminhamento, encriptação, autenticação, gerência do padrão A, B, G e as antenas. Quando a gente fala com Thin AP, a parte do 802.11a, B, G e N e a antena fica no Access Point, chamamos de magro, e todas as outras funções de gerência, política, segurança, tudo fica associado ao switch controlador, que é o chamado de Mobility Controller. Bem, aqui é um ambiente de segurança tradicional de rede sem fio. Basicamente, você tem um firewall ligado na rede corporativa e na rede corporativa ligado à sua rede sem fio. Obviamente, isso não implementa nível de segurança muito baixo. Aqui é um outro ambiente tradicional, onde eu tenho várias VLANs. Cada VLAN está associado a um SSID, e dependendo do Access Point, esse Access Point pode divulgar um SSID somente ou pode divulgar vários. Então depende do Access Point que você compra. Na prática, a coisa mais doméstica, um Access Point gerencia um único SSID. Então significa que eu teria que ter, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 APs diferentes, cada um gerenciando um SSID diferente. Numa rede com controladora, eu não preciso me preocupar, porque uma controladora pode divulgar vários SSIDs diferentes através do único Thin AP. Tá? Então, numa visão de segurança mais aperfeiçoada, eu tenho a controller, que se comunica com a rede externa, provendo todos os mecanismos de segurança para os meus usuários. Novamente, todo o processo entre a controladora e o AP é criptografado, é o primeiro ponto. Toda a parte de controle de política, de gerenciamento de identidade por MAC ou por IP, é tudo controlado pela controladora. Todo o processo de autenticação e identificação é gerenciado pela controladora. Quer dizer, o AP aqui, gente, a função dele é divulgar o SSID, entregar o Dynamic Data Rate, qual é a taxa de dados que o cara vai acessar, e o restante ele repassa tudo para a controller fazer. E, obviamente, toda a comunicação fim a fim é através de dado encriptado. Com isso, a gente evita um ataque dentro da nossa rede, onde o cara pode tentar invadir qualquer um desses ambientes aí, não vai conseguir porque o dado está criptografado. Aqui é uma situação bem interessante. Eu tenho uma controller comunicando com meus access points, e eu elegi um desses APs para fazer a função de Air Monitor. É o cara que vai monitorar a segurança da minha rede. Ele vai identificar se tem um MAC não conhecido na minha rede. Ele que eu vou conseguir tentar identificar alguém que está colocando um AP falso dentro da minha estrutura, algum ruído que está sendo gerado pelo meu ambiente, que eu consigo identificar onde é que está. Então, o Air Monitor é o cara que vai estar executando a função de Wireless Intrusion Detect System.
tá? Para que, se eu tiver implementado o WIPS, que é o Wireless Intrusion Prevention System, eu conseguir fazer alguma intervenção em tempo real e proteger o meu ambiente. Novamente, com a controller eu consigo criar várias VLANs, tá? Entregar IPs diferentes para cada uma dessas VLANs e gerenciar SSIDs diferentes para cada uma dessas VLANs. Então isso fica muito mais fácil você gerenciar uma rede sem fio trabalhando com controladora do que gerenciando por APs de mercado para ambiente que nós chamamos de personal API, né? E aqui é uma solução mais corporativa, onde eu tenho um ambiente de segurança em 3 camadas, né? A camada de acesso, a camada intermediária e o core da minha rede. Tudo isso em alta disponibilidade, balanceado em alta disponibilidade. Feito isso, gente, terminando essa aula de hoje, a próxima aula nós vamos comentar um pouquinho sobre Site Survey, ou inspeção da localidade, para saber aonde posicionar os Access Points na nossa estrutura. Um abraço e até a próxima aula.